Bom dia, tudo bem, meninos? Vamos para mais uma aulinha. Tiveram um bom final de semana, descansaram bastante, né? Então vamos lá? Texto 1. Sem proteção. Jovens enfrentam mal a acne. Isso é um problema de todos os jovens, né? Mas passa, com jeitinho passa. Então o jovem enfrenta mal a acne, mostra a pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens. A acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor do modo de se livrar dela. Aqui, pessoal, para eu ler todo o texto, vai passar muito tempo, então eu espero que vocês dêem uma pausa no vídeo, pega a apostila de vocês no positivo on, faça a leitura deste texto, ok? Porque ele é um pouquinho extenso, certo? Temos aqui o texto 2, perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios da acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia. 21% usam pomadas e cremes convencionais. 5% fazem limpeza de pele. 3% usam hidratante. 2% evitam simplesmente tocar no local. E 2% usam sabonete neutro, né? E aqui nós temos o suporte, que eu sempre peço para que vocês leiam, certo? Então, o texto 1 e o texto 2... vocês vão ler com bastante atenção para ver, comparar, né, esses dois textos aí, certo? Então vejamos ali, comparando os dois textos, percebe-se que eles são semelhantes, eles são divergentes, são contrários ou eles são complementares? Vamos ver? Eles são textos complementares, né? Então, o segundo texto, ele complementa o primeiro. Então, ou seja, os dois textos, eles se complementam, né? Aqui, dá para nós percebermos que esse texto foi tirado um trechinho de um outro texto, né? Ele não temos aqui o texto todo, né? Só passa mais algumas informações que nós não tivemos no primeiro texto, ok? Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa, Itajuba, Minas Gerais, Superintendência Regional do Ensino de Itajuba. Então aqui nós temos também um outro texto, né? O qual vocês irão dar uma pausa no vídeo e continuar, faz a leitura e depois retomam aqui ao vídeo. Quando o diálogo se torna argumentativo, né? Então, quando que o nosso diálogo, ele se torna argumentativo? Estou falando do diálogo que nós temos um com o outro, né? Então, vejamos ali. O diálogo consiste em trocar ideias. Ele é tipicamente argumentativo quando, nessa troca, são utilizados argumentos para defender um ponto de vista, defender um posicionamento a respeito do tema posto em discussão. Nesse diálogo, portanto, prevalece a finalidade de um interlocutor convencer o outro, né? Então, dentro de um diálogo, eu preciso estar por dentro do assunto para que eu possa argumentar, né? Em alguns momentos tem a contra-argumentação também. Então, eu não posso ir debater um texto se eu não tenho bons argumentos, né? Para que eu possa defender. Dicas para um bom diálogo argumentativo. Primeiro, um diálogo argumentativo em sala de aula, em uma situação comunicativa, que existe certa formalidade para que a atividade seja realizada de maneira ordenada. Não use gírias
e mantenha uma postura atenta durante toda a atividade, né? Então, quando vocês vão fazer a exposição de um trabalho, né? Vamos procurar não utilizar a gíria, né? Que sempre nós usamos aí no dia a dia. Vamos manter a postura, não ficar encostado no quadro negro, não ficar encostado na carteira, né? Não ficar com a mão no bolso, certo? Não ficar se escondendo atrás de uma folhinha de papel, porque às vezes a gente leva aquela colinha, né? E fica tapando o rosto com a folha. Pode levar? Pode, mas não tape o rosto, né? Dá aquela olhadinha discreta e tal e continua. 2. Cada pessoa tem a própria maneira de se comunicar. Respeite a diversidade linguística, né? Então, cada pessoa, ela possui uma variedade linguística, a qual nós temos que respeitá-la, né? Não podemos ficar aí debochando do colega. Assim como os colegas devem prestar atenção ao que você está dizendo, respeite também o momento da fala deles, né? Então, quando o seu colega está expondo o trabalho, não vamos ficar com brincadeira, né? Alguns pegam o celular escondidinho, né? Já sabe que não pode. Mas assim, vamos respeitar o colega, assim como você quer ser respeitado, ele também. 4. Aguarde a sua vez de falar. Não interrompa a fala do outro, né? Então aqui, você aguarda, levanta o dedinho, a mão, né? Espera a sua vez para falar. 5. Expresse sua opinião e seus argumentos com clareza. Então seja claro quando você vai expor, para que a pessoa que esteja ouvindo entenda o que você esteja falando. 6. Lembre-se, conversas paralelas prejudicam o andamento da atividade. 7. Utilize adequadamente recursos não verbais, tom de voz e postura, né? Então, isso daqui, a postura nós já falamos, e o tom de voz, nós temos que falar com um tom que todos possam ouvir. Já imaginou se você está falando com alguém e essa pessoa fala bem baixinho, você não consegue ouvi-la, né? Então, mesmo você, ao apresentar, tenha um tom de voz para que todos possam ouvi-lo. E manter a postura, né? Como eu já falei, não ficar encostado no quadro negro ou na carteira. Fato é diferente de opinião. O fato pode ser comprovado, aconteceu, temos meios de buscar essa comprovação. Exemplo, afirmar que no Brasil há refugiados. Há um fato, porque pode buscar comprovação por meio de notícias referente a esse assunto. Você pode conhecer um refugiado, né? Então, o fato, você tem como você buscar, você tem meios para isso, né? Ao passo que opinião, não, cada um tem a sua opinião, certo? Por sua vez, quando se afirma que os brasileiros precisam acolher os refugiados, está se expondo uma opinião que precisa ser defendida por meio de argumento que explique o porquê da necessidade dessa acolhida. Para cada resposta, vocês irão selecionar 2 ou mais argumentos que comprovem a opinião de vocês. Isso vocês têm na página 21 à página 24 da apostila de vocês. Dê uma olhadinha lá, pessoal. Positivo on. Dicas para um bom diálogo argumentativo. Primeiro, um diálogo argumentativo em sala de aula é uma situação comunicativa que exige certa formalidade para que a atividade seja realizada de maneira ordenada. Não use gírias, já falamos isso anteriormente.
Não use gíria, mantenha a postura atenta durante toda a atividade. É necessário que vocês busquem a norma padrão da língua, né? Então, num texto argumentativo, vamos usar a norma padrão da língua portuguesa, né? Usar as palavras corretas. Segundo, cada pessoa tem a própria maneira de se comunicar. Respeite a diversidade linguística, que nós falamos também um pouquinho ali atrás. Cada um tem sua identidade, seu RG. Então, se cada um tem a sua identidade, tem o seu RG, então as pessoas também têm a sua maneira, a sua forma de falar, né? Tem a sua identidade linguística. Então, vamos respeitar, tá, pessoal? Terceiro, assim como os colegas precisam prestar atenção àquilo que você está dizendo, respeite também o momento de fala de seus colegas, tá? Então, vamos ficar quietinhos enquanto o colega está explicando. Quarto, expressa sua opinião e seus argumentos com clareza. Por isso que é uma pesquisa. Vocês vão ter tempo para buscar os argumentos. Vocês irão ter tempo para estudar esses argumentos, revisar, preparar a fala de vocês, né? Então, quando vai se fazer um trabalho, procure fontes seguras, né? E vão fazendo anotações, se organize, né? Para na hora vocês estarem bem preparados aí. Quinta, lembre-se, conversa paralela prejudica o andamento da atividade. Veja que são duas dicas falando basicamente da mesma coisa. Não atrapalhe a apresentação dos colegas, isso é muito importante. Sexta, a atividade é um diálogo, portanto, após a sua fala, alguém pode discordar da sua opinião. Num diálogo, numa conversa, é muito comum. E aqui nós estamos tratando de respeitar a opinião do outro. E respeitar essa opinião, por mais que eu não concorde, eu aceito e vou buscar meios de dizer para ele porque o meu posicionamento é contrário do posicionamento dele, ok? Por isso, a gente precisa ter 2 ou mais argumentos. Então, quando eu vou preparar a minha argumentação, eu preciso de quê? Eu preciso de ter pelo menos 2 ou mais argumentos, né? Porque durante a sua discussão ali, no seu texto, né? Argumentação, houver uma discordância aí, você tem o seu segundo argumento e assim sucessivamente, ok? Então é importante que se tenha mais de 2 ou mais argumentos, ok? Sétima, a escolha do momento para usar o argumento é fundamental, porque vocês irão escolher os argumentos, vão apresentar no momento durante o diálogo que haja alguém que discorde, que coloque em dúvida aquele argumento. Vocês terem outro para confirmar o que vocês estão defendendo, ok? Foi o que eu comentei ainda há pouco. Oitavo, utilize adequadamente os recursos não verbais num diálogo argumentativo. Temos, elenquei alguns aqui: o tom de voz, a postura, a expressão gestual, a atenção, a concentração, o respeito, a fala do colega. Tudo isso é um conjunto de informações não verbais que vai dizer sobre vocês e a argumentação que vocês estão sustentando naquele momento. Aí algumas diquinhas para vocês, ok? Espero que vocês assistam ao vídeo aula, leiam a apostila do Positivo On e bons estudos, tá? Até a próxima!